Nosso tema de hoje é inseminação artificial em suínos. Os componentes de nossa equipe é Marcília Cavalcante, Maria Dalila, Bárbara Andrade, Leandra Silva, Vládia Patrícia Cavalcante, Lucas Emanuel e Gabriela Jales. O que é inseminação artificial? É uma técnica de reprodução em que o sêmen é depositado no aparelho reprodutivo feminino pelo homem com utilização de equipamentos específicos, com o objetivo de facilitar e fecundar a fêmea sem o contato físico do macho. Por que realizar a inseminação? Visando melhoramento genético, escolha do macho, de acordo com suas características e interesse do produtor. Facilitar o manejo de suas matrizes em lotes e coberturas e pareções. Doses de sêmen são produzidas com alto controle de qualidade e segurança sanitária, visando rentabilidade, lotes mais homogêneo e padronizado, reduzir tempo e trabalho e facilitando o manejo, reduzindo gastos e aquisição e manutenção de reprodutores. Quais são as desvantagens da inseminação artificial? Aquela propriedade ela tem que ter uma equipe capacitada, para fazer aquela coleta, aquela análise, a conservação do sêmen, bem como a verificação do cio, para logo em seguida, realizar a inseminação, certo? Caso não seja feita uma técnica bem feita, pode ocasionar uma lesão naquela matriz, certo? E também a disseminação de problemas genéticos, e doenças infecto-contagiosas. E também aquela propriedade tem que ter uma infraestrutura adequada, para a realização daquela análise daquele sêmen, certo? Bom, sobre os programas de inseminação artificial, existem dois, o aberto e o fechado. No programa aberto, qualquer criador pode comprar as doses seminantes, através da CIS, que são centrais de inseminação artificial. Elas vão produzir e distribuir aquele sêmen para aqueles criadores. E é necessário ter um registro junto com o Ministério da Agricultura, certo? Ainda no programa aberto existem duas modalidades. Na primeira, esses criadores vão ser atendidos por inseminadores daquela central ou com eles conveniados, mas vai ter uma desvantagem alto risco e risco sanitário, certo? Alto custo e riscos sanitários. Na modalidade 2, esses criadores vão receber da central aquele sêmen, e vão realizar a inseminação nas suas próprias matrizes, certo? Mas é necessário ter um treinamento específico, caso não seja feita uma inseminação adequada, pode ocasionar uma lesão naquela matriz. Já no programa fechado, toda a coleta de eluição, a conservação do sêmen, e a inseminação vai ser feita naquela propriedade, naquela granja, E também exige uma infraestrutura mínima de um laboratório, com um pessoal todo capacitado, para fazer todos esses processos, E também prevê que a utilização desse sêmen seja no máximo de 36 horas, certo? Vou falar para vocês sobre a reprodução dos machos. O primeiro passo é a coleta do sêmen e vai ocorrer a limpeza do órgão genital, toda a região do prepúcio, e depois dessa limpeza começa a estimulação do macho. Ele vai ser estimulado tanto com a urina quanto com a saliva da fêmea que está no cio e também com pressões no prepúcio. Ele vai ser estimulado a montar em um manequim de metal que vai auxiliar no momento da coleta. Essa excitação mecânica, ela vai ocorrer com uma mão enluvada por parte do profissional que vai estar realizando o procedimento. Essa luva, ela vai ser específica e descartável. E aí vai ocorrer sempre o descarte do primeiro jato, porque pode estar contaminado com urina, que vai ocasionar o descarte da amostra, e também pode estar contaminado com outras substâncias, como sangue. Sempre descartar o primeiro ejaculado. E aí a média desse ejaculado é de 125 a 500 ml por ejaculado, E aí o sêmen coletado, ele é analisado em laboratório, pode ser na propriedade mesmo, desde que se tenha uma estrutura mínima para receber o material necessário, que seria a placa e platina aquecedora, o microscópio, o banho-maria e o refrigerador. O sêmen, ele é avaliado conforme seu volume, sua cor e seu aspecto.
Após isso, ocorre a pesagem do sêmen, porque a gente precisa retirar a fração rica do sêmen, certo? Então, você vai colocar o sêmen dentro de um becker, pesar nessa balança de precisão, né, uma pequenininha mesmo, e aí depois fazer a diminuição do peso dos dois, e aí o peso total dado na balança com o peso do becker. E aí vai dar o total, que é o sêmen coletado, que é a fração rica. E aí vai sempre ser necessário verificar a temperatura do sêmen, que tende a estar entre 36 e 37 graus. Vai ser necessário colocar o sêmen em banho-maria para que evite o choque térmico, né? Pois esse sêmen sai do macho numa temperatura de 37 graus. E aí vai ser necessário que a pessoa que esteja realizando o procedimento anote completamente tudo. A data, o número do reprodutor, a temperatura do sêmen, a fração rica, e mais lá na frente na análise do microscópio, a gente vai ver que vai ser necessário anotar todos os aspectos também. Pronto. A análise do microscópio do sêmen. A motilidade massal, ela é o movimento causado pelos espermatozoides no plasma seminal, certo? A motilidade, ela é a capacidade dos espermatozoides se moverem, e o vigor é um conjunto, né, que é avaliado tanto com a motilidade e define a qualidade do movimento exibido pelos espermatozoides que estão móveis no momento da visualização. E vai ser necessário anotar todas essas informações também. A concentração espermática representa o número de espermatozoides por unidade de volume ejaculado. É necessário diluir 0,1 ml de sêmen com 9,9 de soro mais formol. Daí bota uma gotinha desse sêmen na câmara de Neubauer para fazer a avaliação. Avaliação seminal. A concentração do espermatozoide por ml se calcula multiplicando a soma dos espermatozoides contados nos 5 quadrantes por 12.800.000. A diluição do sêmen. O sêmen é diluído em água destilada mais a adição do diluidor. A quantidade de água destilada a serem utilizada é obtida nos cálculos feitos na avaliação seminal. Antes de adicionar o diluidor, deve-se observar se o pó se encontra em características normais. O sêmen e a água destilada precisam apresentar a mesma temperatura para serem misturados. Se a água destilada estiver um pouco abaixo da temperatura adequada, pode-se botar essa água destilada em banho-maria para ela subir a temperatura e ficar com a mesma temperatura do sêmen e assim serem misturados, para que o sêmen seja diluído. O sêmen fresco, a sua utilização é muito simples. Ele também oferece as melhores taxas de gestação, porém é o que apresenta a menor flexibilidade quanto à sua utilização. Por quê? Porque ele deve ser utilizado imediatamente logo após a sua coleta ou em até 3 horas. A principal via de inseminação é a intravaginal e o diluente utilizado pode ser o próprio líquido prostático. O sêmen refrigerado, ele pode ser conservado entre 12 e 24 horas, com a temperatura de manutenção variando de 4 a 5 graus. Armazenado por um período de 4 a 9 dias. E o tempo que esse sêmen deverá ser utilizado vai depender muito da qualidade espermática inicial, da temperatura de conservação e do diluente que foi empregado. Permite também um pouco mais de flexibilidade quando comparado ao sêmen fresco. Por quê? Porque ele reduz o crescimento bacteriano e mantém a viabilidade do sêmen por muito mais tempo. A refrigeração desse material coletado pode ser feita em isopor, gelo, geladeira, câmara ou máquina de resfriamento. O sêmen colhido, ele dará em média 40 doses para a inseminação e pode ser feito doses de 50 a 100 ml. O sêmen congelado, ele não é tão aplicado na rotina, não é tão comum se utilizar. E estudos comprovam que não há diferença entre o sêmen congelado e o sêmen refrigerado
quanto à taxa de concepção e no tamanho da leitegada, utilizando a inseminação artificial intrauterina, né? Comparando os dois sêmen, o refrigerado e o congelado. Porém, na rotina, é mais utilizado o sêmen refrigerado do que o congelado. Mas quais são as vantagens do sêmen congelado? O uso de reprodutores em termos internacionais, o armazenamento de um material genético por tempo indeterminado e a utilização de gametas de reprodutores que já vieram a óbito. É rotineiro a utilização de protocolos hormonais nas granjas para sincronizarem o cio das fêmeas, né? Em leitoas pré-púberes ou marrãs, como a gente conhece lá na granja, que são aquelas adolescentes que estão pertinho de entrar na puberdade, é utilizada a combinação de ECG e HCG. Geralmente, o primeiro cio dessas fêmeas não vai ser fértil, porque o animal acaba não ovulando. Como a gente sabe, o estradiol é responsável pelo comportamento do cio. Esse estradiol, ele é produzido pelas células do folículo que cresce, né? O problema é que muitas vezes, principalmente quando o animal é muito jovem, ele tem um desenvolvimento folicular, mas ele acaba não conseguindo ovular. Daí esse folículo entra em atresia, ou seja, esse folículo morre, né? Aí o animal entra no cio, mas ele é anovulatório, ele não ovula, tá? O ECG e o HCG têm funções tanto no desenvolvimento folicular quanto de indução da ovulação. Por isso que em marrãs a gente utiliza o PG600, que é basicamente ECG e HCG, para que essas fêmeas entrem no cio e mais ou menos em torno de 5 dias é feita essa indução. A detecção do cio, ela tem que ser feita diariamente, independente se é feriado, se é final de semana, não importa. Tem que ser feito todos os dias, pela manhã e pela tarde, com intervalo de 12 horas. Lá na granja era feita às 6 horas da manhã e às 18 horas, né? Como é feita essa detecção? É utilizado um macho jovem, pois ele tem um libido altíssimo, além de ter um bom estímulo visual, olfativo e auditivo, né? Esse macho vai passar pelas fêmeas e as fêmeas que estiverem no cio, elas vão apresentar um reflexo de imobilidade ao macho, ou seja, quando o macho se aproximar, ela vai ficar paradinha, né? Vai ficar imóvel. As orelhas delas ficam mais eretas do que normalmente, elas urinarão com mais frequência, o apetite vai diminuir, a vulva fica inchada e avermelhada. Também vai apresentar secreção vaginal de muco denso, claro e com pouca quantidade, e aceitarão a pressão que é feita na lombar. Essa pressão é feita pelo homem e elas, quando fazem essa pressão, ela também fica parada, imóvel. Na suinocultura, existem 2 técnicas de inseminação artificial. A primeira é a intracervical. Essa técnica é a mais difundida nas granjas e ela simula a monta natural. O sêmen é depositado na céfix da fêmea e essa técnica ela é mais utilizada em marrãs, porque ainda não existe um catéter que seja maleável para ser usado nelas. Desse jeito, a gente previne possíveis lesões, tá? Como vantagens, essa técnica ela é fácil de ser executada, porém, como desvantagem, ela necessita de uma dose maior de 100 ml, porque quando vai introduzir, né, o catéter com o sêmen, na hora de tirar, pode ser que volte, pode ser que esteja um refluxo de sêmen, aí você acaba perdendo uma quantidade X. Então, na dúvida, se utiliza 100 ml, uma quantidade um pouco maior, tá? A outra técnica é a pós-cervical. O sêmen ele é introduzido lá no corpo uterino, é introduzido mais ou menos 38 centímetros do catéter, e essa técnica ela é utilizada em multíperas. Justamente por isso, por elas já terem parido, o catéter, a gente consegue introduzir o catéter, lógico, de forma delicada e sem machucar a fêmea, né? Como vantagens,
Nessa técnica é utilizada uma dose menor de 50 ml, justamente porque não tem como ter o refluxo, como na técnica anterior. E diminui o custo da produção justamente por isso, porque é uma dose menor utilizada, né? E como desvantagens, tem possibilidade de hemorragias e lesões no aparelho reprodutor da fêmea. Isso se a pessoa que for realizar a técnica não for capacitada, né? Ou especializada. E pode ser que mesmo assim, mesmo ela sendo multípera, ainda tem uma dificuldade na hora de passar o catéter. Por isso que necessita ter uma pessoa especializada para fazer essa inseminação, tá? Aqui é só para vocês terem um pouco de noção do porquê que a gente consegue passar um catéter numa multípera e numa nulípera não, né? Justamente por isso, a cérvix de uma fêmea suína, ela por si só já é cheia de ondulações, né? Numa nulípera, ela é mais fechadinha, com isso dificulta a passagem do catéter. Numa multípera, numa fêmea que já pariu, a cérvix, além das ondulações, óbvio, ela fica um pouco mais alargada e com isso facilita a passagem do catéter. Logo, deixo bem claro aqui que apesar de ser um pouco mais alargada, ainda há dificuldades. Por isso, é necessário de uma equipe treinada para fazer esse procedimento, porque senão vai acabar machucando a fêmea, né? É considerado que a fêmea está no cio a partir do momento da aceitação, né? O reflexo positivo. Daí, a primeira inseminação deve ser feita na hora 12, né? 12 horas após esse reflexo. A segunda inseminação é feita no segundo turno, né? Na hora 24. Algumas fêmeas com intervalo de desmamicil mais prolongado, em média 6 dias, recebem a primeira inseminação na hora 0 e a segunda inseminação na hora 12. Algumas fêmeas possuem o cio muito curto e não vão aceitar uma segunda inseminação. Então, a inseminação deve ser feita em média 15 minutos, né, depois que a fêmea foi estimulada. Esse estímulo ele é feito com massagem nos flancos, né, da fêmea, para que esse estímulo ocorra. É feita a limpeza da vulva da fêmea, feita a limpeza da pipeta ou do catéter, né, do que vai ser utilizado para a inseminação, lubrificada, abre-se os lábios vulvares, evitando o máximo qualquer tipo de contaminação, né, porque isso vai interferir no final. Introduz a pipeta dorso-cranialmente. Os movimentos são anti-horários, né? Essa pipeta ela é introduzida nas dobras da cérvix e resulta em efeitos estimulatórios, né, no trato reprodutivo. Também minimiza perda de sêmen, né? Tem que se manter a pipeta no ângulo de 45 graus. Acopla a dose do sêmen, né, na pipeta e faz uma leve pressão no dorso do animal, enquanto a pipeta com o sêmen é introduzida, né? A bisnaga ela deve ser mantida levemente pressionada para que o sêmen seja absorvido, né? E para que ocorra o transporte uterino de forma eficaz e sem perda. E todo esse processo de massagem, tudo isso vai simular, né, a cobertura por um macho. E o corpo ele vai gerar estímulos naturais, o que vai facilitar, né, para que a gente chegue numa inseminação positiva e eficaz. Então, depois de tudo isso, a gente precisa confirmar se essas fêmeas realmente ficaram gestantes, tá? Podemos utilizar o Doppler, podemos também fazer a palpação retal, a ultrassonografia retal, tem também os testes endócrinos e o mais utilizado na rotina das granjas, que é a detecção do cio com a presença do macho. Se ela apresentou o cio, é porque ela realmente não está gestante, tá? Então é isso. Obrigada pela paciência. Não sei. Tchau.